E essa semana o programa Educação nas Mídias tem o prazer de ter conosco aqui a professora educadora de Muzambique, dona Zélia Tavares. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, Leandro. Eu fiquei muito feliz, realmente feliz e agradeço esta oportunidade. Muito bem. Começando a falar um pouco da sua história, conta para mim sobre a influência que a senhora recebeu ao longo, né, do processo, quando a senhora era uma menina e foi fazer a escolha da sua profissão. Essa escolha veio da senhora, a senhora que buscou ser professora por gosto próprio, ou teve alguma influência, um professor que marcou? Sempre tem essas histórias que o professor marcou, né, quando dava aula, e aí a gente se inspira naquele professor e fala, eu quero ser professor. De onde veio esse dom de educar que a senhora teve e tem ao longo da sua carreira e está aí? Ô Leandro, eu acho que tudo que você disse aí influenciou. Porque, historicamente, a minha geração, quando estudava além do curso primário, era direcionada para fazer o curso normal. Era o curso da mãe, da esposa, da dona de casa. Mas eu tive outras influências. Meu pai foi professor. Meu pai formou-se contador, era muito inteligente, papai era um filósofo. Mas acabou sendo professor da zona rural. E como professor rural, ele dava uma educação propedêutica, aquela educação integral. Então ele acabava, quem saía das mãos de meu pai, já saía contador também, sabendo até fechar escritas. Então papai me passou essa importância do trabalhar com gente, e trabalhar com gente com vontade de transformar essas pessoas. Então houve sim a influência da família. Mamãe também, que não era professora, sempre se encantou com essa profissão. Ah, que bom. Essa questão familiar, quando está envolvida, eu acho que abre mais os caminhos, né? É bem interessante. Conta para mim, então, a sua experiência, o primeiro contato com a sala de aula, onde foi, a sua formação, onde a senhora se graduou e se especializou, e a questão da sala de aula, o contato com os alunos, com outros professores, aprendeu muito nesse período? Olha, eu sou de Jacuí, nossa cidade vizinha aqui, né? Então eu estudei, fiz o primário lá. E depois, talvez por uma contingência, e mesmo por questões assim até financeiras, meu pai conseguiu que eu fosse para Batatais. Então lá estudei com as salesianas. Eu estou dizendo isso porque Salesianas é uma instituição fundada por João Bosco, é o São João Bosco da igreja, né? E a pedagogia dele era a pedagogia do amor. Se alicerçava na afetividade, no amor, no envolvimento com o alunado. Ele trabalhava com crianças carentes. Então, meu primeiro contato com os professores em Batatais foi muito importante para mim. De Batatais, eu vim para Guaxupé. Estudei com as concepcionistas, também com as irmãs, né? Eu tinha maior admiração pelas irmãs salesianas, porque elas eram brasileiras. O princípio da ordem era adotar as irmãs do país, para que trabalhasse a realidade do alunado. Em Guaxupé já foram espanholas, mas foi um desafio e a gente aprendeu muito com elas. Foi lá que eu me formei professora, né? Então, depois passei um período grande sem dar aula. Aí vem o casamento, terminei curso em 1960, 61 me casei. Então, num acordo com o marido, eu fiquei criando os filhos e fiquei em casa alguns anos. Depois prestei um concurso, fui bem classificada
e fui efetivada no final da década de 70. Aí comecei a dar aula e fiquei simplesmente apaixonada, porque eu iniciei como na educação infantil, depois fui para ensino especial. Ensino especial foi muito gratificante, porque naquele tempo não se falava em inclusão. Então, o professor inclusivo era aquele que olhava nas crianças como crianças especiais, mas com possibilidades, né? Jamais encarar aquela criança como sendo alguém que você só vai ter que cuidar e não deixar se machucar, mas alguém capaz de fazer brotar as possibilidades dessas crianças. E numa sala que não tinha exigência nenhuma de promoção, eu conseguia fazer com que eles se preparassem para serem alfabetizados, e alguns até aprendiam a ler. Então, essa experiência com classe, que era chamada classes especiais, foi muito importante para a minha vida e até para o futuro, para lidar com crianças especiais. Fui alfabetizadora 10 anos. Lidei com vários métodos, processos. Estudei muito método fônico, eu gostava, porque era um método que lidava com a criança e de qualquer nível elas conseguiam aprender a ler, porque lidava com fonética. O nosso alfabeto é todo cheio de posicionamento de boca, de laringe, de faringe. Então, fui alfabetizadora durante 10 anos. Depois, acompanhando o marido, que foi transferido para Nova Resende, eu fui dar aula no Padre Luiz Moreno. Também tive uma experiência muito boa, porque lá eu fui bibliotecária. Por isso que eu me encantei com esse espaço que vocês têm aqui. E a gente ia dar aula de biblioteca debaixo de uma árvore, no pátio do Padre Luiz Moreno. Era muito bom. E ali nós fazíamos encenações com os livros do Elias José e de outros autores, né? Fazíamos teatro. E dali saíram até jornalistas, que depois me emocionaram muito quando eles me disseram: Dona Zélia, a minha vocação para a comunicação, para o jornalismo, iniciou debaixo daquela árvore no pátio do Padre Luiz Moreno. Depois retornei para Muzambinho, fui para o Salatiel de Almeida, aí vim para o magistério, né? O magistério também dava oportunidade para a gente de grandes aprendizados, de grandes oportunidades, né? Trabalhei em matérias pedagógicas, trabalhei psicologia, toda educacional, sociologia educacional, filosofia educacional, história da educação e estrutura e funcionamento do ensino também, né? E a gente tinha um trabalho bom com as meninas. Eu saí da regência quando fui ser diretora, substituindo o Nilson, que saiu para se candidatar a prefeito. Então, se você quisesse saber qual foi um dos grandes desafios na minha carreira, foi ser diretora, porque isso eu nunca sonhei, nunca pleiteei e nunca achei assim que levaria jeito. Mas até que me adaptei, porque ninguém trabalha sozinho. Nós sempre trabalhamos com equipe, a minha equipe no Salatiel era muito boa mesmo. Então, foi um colar bem formado. Várias pérolas, eu acho que eu fui só o barbante, viu, Leandro? E as pérolas estavam ali formando esse grande colar. Terminei o ano satisfeita com o que fazia. Aí voltei para a regência. Ainda como regente de turma do ensino normal,
enquanto durou o curso normal aqui, eu fui convidada pelo padre Esaú para dar aula em Guaxupé, no curso de pedagogia. Então, trabalhei as mesmas matérias, as mesmas disciplinas que eu trabalhava aqui, trabalhava lá. Só que um desafio grande, era uma sala de 80 alunos, 85. Se o professor é aquele que estuda antes, que antecipa estudando antes, porque, na verdade, somos todos alunos, eu tinha que trabalhar um pouco mais. Então, foi um pouco mais assim, desafiador. Mas o desafio é muito importante para o crescimento, porque nos tira da zona de conforto. E o brasileiro tem uma tendência grande de se estabelecer na zona de conforto. Mas isso foi muito importante. Lembro até de um caso pitoresco, quando eu fui convidada para dar aula de planejamento estratégico, num curso, na pós-graduação. E quando eu falei, aceito, o Lincoln me perguntou, o que você vai dar aula? Eu falei, planejamento estratégico. Ele falou, o que é isso? Eu falei, agora que eu vou ver o que é, vou pesquisar, vou estudar e vou dar aula na segunda-feira. Ele falou, você é muito corajosa. Eu falei, mas educador que não for corajoso, procure outra profissão. Porque realmente você tem que ter muita coragem, muita fibra. E como meus filhos, os 2 engenheiros, trabalhavam com planejamento estratégico, no outro dia de madrugada eu saí para Campinas, estudei o fim de semana todinho planejamento estratégico, vim com uma bibliografia, com os livros e com a aula preparada. Me saí bem, porque tudo depende do esforço. Ninguém nasce sabendo e ninguém é detentor de todo saber. Então, o que nós temos que ser é pesquisadores e adeptos da educação permanente. Estudar todos os dias, em todos os anos, né? Então, eu sempre falei para minhas meninas, não copie plano de aula, porque plano de aula copiado é plano de aula para outra turma, para outro alunado e para outra realidade. Cada ano é um ano novo. Você trabalha 25 anos, eu trabalhei 40 anos no magistério. Você trabalha 40 anos sempre enfrentando o desafio da atualização, do estudo e sabendo que cada ano é uma turma diferente. Trabalhei também no Frei Florentino. Então eu fui para lá, fiquei acho que 2 anos no Frei Florentino como coordenadora pedagógica. Foi muito bom também conhecer aquele alunado sofrido, aquele alunado que necessitava realmente de um trabalho de amor, de afeto, de investimento, de dedicação. Então trabalhei com a Regina Varone, uma grande educadora, com quem aprendi muito também. E retornei para o Salatiel como orientadora, onde fiquei alguns anos como orientadora. Mas no final da década de 90, aí eu me aposentei. Continuei só no ensino superior. Fala um pouco para a gente da sua experiência com a educação infantil, o que a senhora acha de todas essas novas metodologias, as novas leis, as novas resoluções que vêm contemplar a educação infantil. Leandro, a Lei de Diretrizes e Bases, com a qual trabalhei bastante, já foi muito feliz quando ela vê a educação infantil não como um local de levar a criança enquanto a mãe trabalha, mas como sendo o início da educação básica, né? Antes, ela funcionava como uma cuidadora. Então, qual que era o objetivo da educação infantil? Cuidar da criança, alimentando, trocando fralda e olhando até que a mãe viesse buscar. Mas com a lei, a nova lei de diretrizes e bases,
A educação infantil é um período fecundo de educação, de formação de hábitos, né, de preparo para a cidadania. A cidadania começa ali. As disciplinas da educação infantil, desde o primeiro ano, desde o primeiro momento da criança lá, era cuidar e educar. Então, preparar a criança para o autoconhecimento. Então, tem as atividades ligadas à identidade e autonomia, né? Em que a criança lida, se conhece, de onde eu vim, aquele trabalho relacionado à família, né? Eu tinha alunas que apresentavam trabalhos maravilhosos ligados à área de identidade e autonomia. As receitinhas da vovó, né? A vovó vir à escola, trabalhar um prato gostoso que a criança gostava. Então, isso faz com que a criança se conheça. E os grandes problemas existenciais pela vida do cidadão é exatamente não se conhecer. Não há como eu conhecer o outro se eu não me conheço. Não há como conviver com o outro se eu não convivo bem comigo mesmo. E não é possível interagir se eu não consigo interagir com os meus dilemas, com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Então, a educação infantil, ela é mais trabalhosa do que qualquer outro nível de educação. Mas é na educação infantil que a criança familiariza com a rotina, a rodinha inicialmente, e ela se organiza enquanto cidadã, enquanto cidadão. Então, tudo que ocorre ali, o momento da alimentação, né? A gente via, às vezes, em alguma escola, que o professor põe lá as crianças para tomar alimentação e, às vezes, até vai fumar um cigarrinho lá fora. O que não é o ideal. Ela tem que estar ali até tomar alimentação junto com as crianças, falando da importância desse alimento, né? Falando da importância da alimentação na hora certa, de aprender a comer o que a criança hoje não gosta. Verduras, legumes, tudo isso. Então, eu considero, Leandro, que a educação infantil realmente é a base, né? Que vai preparar essa criança, inclusive a família, para o respeito à natureza, para o respeito à família, para o respeito à sala de aula. Você imagina o professor que tem consciência de que a criança tira aquilo que ela vai brincar, mas depois ela guarda aquilo que ela utilizou. Nós vemos pessoas totalmente desorganizadas, desestruturadas, porque a família não anda com muito tempo. Então tem gente que fala, a escola tem que fazer é ensinar. Não, a escola é uma grande agente de educação, de formação pessoal, social, de formação integral. É aquela formação propedêutica que era do meu tempo. E olha que o meu tempo faz tempo. Quando a gente estudava, né? Era a educação propedêutica, quer dizer, enxergar o indivíduo com as suas dimensões variadas, dimensão física, biológica, social, psicológica, moral, espiritual, e tudo isso é possível começar na educação infantil, lá na creche, que eu nem sei se chama creche, acho que agora é Centro de Educação Infantil. Acho muito certo. Então, esse Centro de Educação Infantil não é um depósito para crianças cujas mães trabalham, mas é um centro de educação, de formação para a cidadania. Para a gente encerrar a nossa conversa,
Queria que a senhora falasse um pouco sobre a inclusão, a importância da inclusão hoje nas nossas escolas, o que é de tamanha importância também no processo da educação de um ser humano. Leandro, eu acho que a palavra inclusão é a única que deveria existir, porque excluir é muito triste e é muito difícil, né? Então, eu tive uma experiência interessante nessa parte de inclusão. E eu acho que o trabalho que está sendo realizado hoje, a partir da Lei de Diretrizes e Bases, que nós ainda estamos com ela, é muito, muito bom, muito bonito. Porque antes era o aluno que tinha que se adequar à sua escola, à sua educação. A partir da inclusão, é a escola que tem que se adequar às diferenças individuais. Então, eu considero que é preciso preparar mais os nossos educadores para essa realidade que é a inclusão, né? Mais cursos, mais aulas, mais palestras sobre esses temas, porque a lei é muito clara, mas a escola ainda tem muita dificuldade. Nós temos até uma experiência na família de supervisor que chama o pai e diz assim: ele não pode ficar aqui, porque ele não consegue se incluir na escola. Não é ele que tem que se incluir, é a escola que tem que se adaptar e se adequar ao alunado, né? Então, eu acho que essa parte aí da inclusão, ela é até uma coisa de nível moral e espiritual, porque Deus não exclui ninguém. E uma mensagem para esses educadores que estão aí ingressando no mercado, ingressando nas universidades, o que a senhora deixaria que eles buscassem como essência na sua carreira? O que seria? É o amor? É o companheirismo? É o afeto? É a família? Ou é ele próprio que tem que tomar uma atitude para ser um bom educador? Olha, você falou em amor. Eu acho que é o amor e a sabedoria. São as duas grandes asas. Veja você que os anjos são representados por duas grandes asas para provar sabedoria. Então é o amor e a sabedoria. O amor sem a sabedoria, ele conduz assim a um pietismo, a uma acomodação. Ele fica assim fantástico, folclórico. E a sabedoria sem o amor, ela direciona para o materialismo. Você fica se sentindo dono do conhecimento. Mas amor e sabedoria é a angelitude. E o professor que utiliza essas duas asas e reconhece no aluno o portador dessas duas asas, ele vai fazer um trabalho bonito, de peso e com frutificação perfeita. Olha, depois de palavras tão sábias, eu tenho que agradecer em nome da Secretaria de Educação do município de Muzambinho, em nome de todas as mulheres do município de Muzambinho. Nós estamos homenageando as mulheres nesse mês de março e essa homenagem é muito mais que merecida. Quem dera nós pudéssemos conversar a manhã toda, a tarde toda, porque a gente fica sedento e brilha o olho de tanta coisa que a gente aprende. Eu queria te agradecer pelo compromisso, agradecer a senhora pelo compromisso que a senhora teve com a educação ao longo desses anos, um compromisso sério, idôneo, uma grande educadora. Então, que Deus continue abençoando, que a senhora continue educando, instruindo, tenha sucesso, mais do que já teve ao longo da sua vida. É um prazer tê-la conosco, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada, Leandro. Eu que me sinto lisonjeada e quero agradecer por essa oportunidade. Um abraço, dona Zé. Muito obrigado.